Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, doutora Tamara. Oi, Claudinho, tudo bem com você? Muito bem, e você, como é que está? Bem, graças a Deus, vai. Ouvindo aí 100%? Tô ouvindo 100%, tô te vendo também Então tá ótimo. 100%. Você tá Então me tá ouvindo ótimo. direitinho? Com certeza. Estamos prontos aqui para mais uma live. Isso mesmo. Deixar o pessoal aí entrando aí, ó. Tô vendo o pessoal já entrando. A Rô tá aqui. A doutora Oi, Rosane já entrou. Rorô. O Edu Braga tá aqui. A Thalita. Oi, Eduardo, meu Thalita. colega. O Eduardo também está aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no Direito Simples assim, né? Como diz o Cláudio aí, para mais uma live, né? Mais uma live, se Deus quiser. Eu tenho o costume tanto de chamar de Claudinho que fica até difícil de chamar de Cláudio. Faz parte. É Verdade. porque a gente já se conhece há tempos, né? É por isso, né? Por Então isso, vamos lá. verdade. O pessoal está entrando aí, né? Acho que está faltando aqui um minutinho para as 19 horas, mas eu acho que eu Vamos já esperar um posso ir, né? pouquinho para. Pode, se você quiser, tá? Fica à vontade. A gente espera, não tem problema não, o pessoal entrar. O tema de hoje é bem bacana, né, Cláudia? Nós vamos tratar do cancelamento, né, de contratos nessa época, né, atípica que estamos Uhum. vivendo, né, que é a questão da pandemia, do Covid-19. Sim, Muita coisa, né, sim. está acontecendo e está tendo decorrência, né, dessa crise Uhum. toda que o país vem passando, né, não só a gente, como o mundo inteiro. É verdade, é verdade. Eu acho assim que o que está acontecendo hoje, ele está fazendo com que a gente repense uma série de coisas, inclusive Sim, valores, o que é importante, o que não é importante. Existe uma situação hoje de assim, uma certa, assim, no caso, introspecção, né? Em relação a essa situação que é uma verdadeira tragédia humana. É o que está acontecendo hoje. Bom, mas o nosso foco hoje é a questão envolvendo a parte contratual, né? Esse é, no caso, um tema muito importante, porque o que está acontecendo é o seguinte: empresas que são, no caso, prestadoras Ah, não, então de peraí. serviços. Já que nós vamos começar a falar, então deixa eu Então, pelo vamos. menos fazer a abertura, né? Ah, Então, desculpa, eu acho que eu já estava me desengatando, mas vamos lá. não, você engata primeiro aí já saiu arrancando aí. Então vamos lá, então vamos lá. Então vamos lá. Boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. Eu sou Tamara Santos, sou membro efetivo aqui do Direito Simples Assim, e hoje a gente está recepcionando aqui o Cláudio Silveira, que também é membro do Direito Simples Assim, né, Cláudio? É Com advogado, certeza. militante, né? Há quantos anos aí, Cláudio? Conta pra gente. Há uns 20 e poucos aninhos já. Eu já até perdi a conta, viu, Tamara? Pra falar a verdade. É tanto tempo que Chega uma a hora que gente você não para de conta contar, né? mais. A gente para de Exatamente. contar. Né? Então, e hoje, como a gente estava aqui falando, né, a gente vai falar acerca dos cancelamentos, né, de contrato Sim, nessa situação de pandemia, né, do Covid-19, né, sim. ou Um por motivo conflito, fortuito, né, ou por força maior, né? Mas aí a gente vai força chegar maior. lá, né? Com certeza. É, Vamos lá. Então, conta pra gente aqui, Cláudia, já que a gente está aqui nessa circunstância, né, que estamos vivendo, né, do Covid-19, que é uma atipicidade, né, tem alguma Sim. norma legal que vai estabelecer esses contratos que estão ficando aí pelo meio do caminho, né? Porque, assim, muita gente foi Uhum. pega de surpresa, né? Muita gente teve É completamente. as rendas
familiares prejudicadas, né? As empresas teve seus ganhos Sim, também prejudicados. Então, assim, muitos sim, contratos ficaram aí à deriva. E tem alguma norma, alguma sim. legislação que vai cuidar disso? Olha, existe sim. O Código Civil, ele já tinha uma previsão legal, inclusive uma previsão um pouco antiga já. O nosso direito ele já tem essa preocupação há algum tempo. Inclusive, o antigo Código Civil ele já tinha uma previsão e essa previsão ela foi, assim no caso, modernizada, né, com o novo, assim, esse novo Código Civil que entrou em 2002, que é o que está hoje em vigor. O artigo, se não me engano, é 393, ele já falava em relação a isso. Ou seja, em situações onde haveria a ocorrência ou de caso fortuito ou de casos envolvendo uma força maior. Então, assim, existe como hoje as pessoas que se sentirem lesadas de alguma forma, elas realmente recorrerem ao judiciário, tá? E usando essa norma legal que já existe, de alguma forma, eles, no caso, assim, discutirem os contratos que foram feitos. Então, a proteção, ela está lá, ela tem que ser usada, ela pode ser usada. É lógico que existem alguns, assim, no caso, parâmetros em relação ao que pode ser feito em relação a essa norma, né? É, o que acontece hoje aqui é o seguinte: o caso fortuito e a força maior, eles são situações muito parecidas, muito semelhantes, mas possuem algumas pequenas diferenças. E eu Mas acho que era é isso que eu ia te perguntar. O que é sim, caso fortuito e o que é força maior? muito bem. Então, vamos responder. O caso fortuito é aquela situação em que não existe uma previsão que ele vá acontecer. É uma coisa assim, é totalmente Que ninguém imagina, inesperada. né? Assim, ninguém imagina que ele vai acontecer. Às vezes você está assim em casa, vou te dar um exemplo assim um pouco radical. Você está em casa vendo novela, né, num final de semana tranquilo, você e a sua família, e de repente um avião ele cai em cima da sua casa, destrói a sua casa inteira e você Nossa, isso consegue que é sobreviver. tragédia. Mas é importante a gente dar o exemplo para que as pessoas elas possam Não, entender. com certeza. Isso é um caso fortuito. É um caso fortuito. É, é um acidente de avião, é um naufrágio, até assim, um exemplo mais ainda radical, assim, você está assim, em casa e de repente cai algum meteorito do céu e arrebenta tudo na sua rua, arrebenta seu carro, não sei o que mais. Não existe como você evitar e não existe como você, assim, no caso, saber que isso vai acontecer. Então, Eu isso é o posso, caso fortuito. eu posso falar que a pandemia, né, a questão do Covid-19 é um caso fortuito ou não? Porque, assim, é Olha, uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. sim, sim, mas eu vou te pedir o seguinte, doutora Tamara, Ah, vamos chegar lá. então Vamos tá, chegar lá. A gente desculpa. tem que dar uma Tô pequena apressada. caminhada. Não, mas eu entendi o que você quer falar. Eu acho que o público ele vai ter essa noção. Eu vou até te adiantar que eu acho que é, sim. Eu acho que é um caso fortuito, sim. Mas só que para a gente saber se ele é ou não é um caso fortuito, nós temos que também se analisar o que é os casos envolvendo força maior. Exatamente. Porque aí a gente vai saber a diferença de um para o outro, e aí, com base nessa diferença, é que você vai ter realmente certeza que ele é ou não um caso fortuito. Bom, no caso envolvendo a força maior, é uma situação que pode acontecer através de uma ação de uma pessoa ou através de uma questão puramente natural. Só que a diferença entre o caso fortuito e a força maior nessa situação é que é possível que haja uma previsão de que aquilo vai acontecer. Só que mesmo você sabendo que é possível que aquilo aconteça, não existe como você, pessoa física, impedir aquilo. Então, vamos dar um exemplo.
Exemplo muito interessante em relação a casos envolvendo o força maior. Vamos imaginar que, assim, eu vou te dar um exemplo de assim, situações que já aconteceram aqui no Brasil. Algum tempo atrás, houve aquela greve envolvendo aquela classe trabalhadora que era no caso, motoristas de caminhão. Sim. O que aconteceu ali? Aquilo ali já estava, de alguma forma, sendo dado como certo que aquela greve iria acontecer. Então, as pessoas sabiam que haveria uma possibilidade que a greve iria acontecer. E quando ela acontecesse, você não teria como impedir, porque ninguém vai na rua e conversar com aqueles caminhoneiros e dizer para eles assim, ó, não faço não, porque isso aqui não é uma coisa muito boa, porque isso vai, assim, de repente afetar assim, a parte de abastecimento, tá. Então, assim, não tem como você impedir. Então, nesse caso, se você tem um contrato que você depende de um fornecimento de alguma coisa que é levado pelos caminhões, assim, pelo transporte rodoviário, digamos assim, nós estamos diante de um caso de força maior. Então, esse é um exemplo envolvendo, no caso, pessoas. Vamos dar um exemplo agora envolvendo a parte de algum caso natural. Um furacão. É um exemplo simples. A gente já sabe que o furacão está chegando, as emissoras estão falando que, olha, ele vai chegar, ele vai estragar tudo, ele vai quebrar tudo, que não sei o que, tal. Tem como você impedir? Não, não tem. Então, existe uma previsão? Existe, mas só que ele não pode ser impedido. Então, nesse caso, é uma situação envolvendo força maior. Bom, agora, a gente voltando lá naquela questão que você havia, no caso, levantado, aonde que se iria enquadrar a situação envolvendo a Covid-19? Eu agora É já uma acho que tem que dúvida. analisar o caso. Porque eu acho que Não, pode aí haver as você duas falou um negócio situações. também muito bacana, muito interessante, porque eu tenho um entendimento meu, que é pessoal, que haveria duas vertentes aí, muito interessante. A Então primeira conta pra gente, vertente, uai. eu vou contar. A primeira vertente, se você hoje falar que é caso fortuito, eu até pessoalmente acho que se enquadra melhor, porque é uma situação que você não tinha como haver uma previsão, nunca as pessoas iriam adivinhar que essa doença ia ter um impacto que ela teve, e muito menos Uhum. existe uma possibilidade de nós, assim no caso pobres mortais, irmos até lá e impedirmos que ela aconteça. Então, de forma muito natural, você iria dizer que é um caso fortuito. Só que aí, se você olhar o outro lado, é porque a porta abriu, desculpa. Se você ouvir o outro lado da história, às vezes a parte que está tendo algum problema em relação a isso, ela pode falar assim, olha, haviam outras gripes que já aconteceram. Então, eu vou dar um exemplo aqui. H1N1, a gripe aviária. E aí, havia realmente algum bochicho aí por trás aí, já há algum tempo, mas isso no meio, mais assim no caso científico, né? Uhum. E esse bochicho, ele já falava o seguinte, vai chegar aí um vírus que vai ser muito superior. Esse vírus ele vai chegar, ele vai realmente fazer um estrago muito grande, tá, papapá. Então, se a outra parte que se sentir, no caso, prejudicada, assim, um exemplo aqui muito clássico, aqui isso é interessante. Vamos imaginar um contrato envolvendo locação, tá? Uhum. Aí vocês não conseguem negociar com o dono desse imóvel que houve um atraso de aluguel, mas eu não estou nesse momento conseguindo fazer o meu negócio funcionar, e aí por conta disso eu vou ter que fazer uma negociação. Aí o dono ele pega e fala assim, não, mas eu não quero isso, eu quero receber aquilo ali, no caso, Valor integralmente. integral. Se você entra com uma ação, é muito interessante isso. No ponto de vista
de quem é o inquilino, ele pode falar assim: eu estou tendo uma situação de um caso fortuito, né? E aí, nessa situação, é, é uma visão que assim, você tem de que, se você se vai, assim, no caso, dizer que é que você, assim, no caso, não sabia que isso iria acontecer, que isso atrapalhou lá o seu negócio e que por conta disso você, no caso, perdeu clientes, você não, Você não tem como assim, não arcar está com aquele conseguindo aluguel pagar naquele as momento. coisas e tal. Isso. E aí a sua linha de defesa, ela vai ser em cima disso. Aí o dono do imóvel, ele pega e faz uma contestação e fala assim: não, mas eu não concordo não, porque isso aí não é essa situação não. O quando muito é um motivo envolvendo uma força maior, porque já havia um certo buchiche falando no meio científico de que talvez aquilo ali chegasse. Então, assim, são duas alegações que podem se enquadrar dependendo da situação. Eu ainda acho que é a primeira. É um caso fortuito. Então, em Uhum. situações assim, não existe como você realmente fazer o controle. E aí, por conta disso, eu acho que é possível, sim, a gente alegar esse tipo de coisa para que a gente possa, assim, de alguma forma, renegociar contratos e a gente justificar o não cumprimento também de alguns contratos. Aí, basicamente, seria isso. Tá? Entendi. E existe alguma exceção, Cláudio, a essa questão? É, Uhum, pode falar. eu falo assim, se existe alguma exceção na lei nesses casos Uhum. de força maior ou de caso Sim. fortuito? Olha, existe sim. A primeira exceção é o seguinte: vamos assim, novamente voltar no exemplo envolvendo o aluguel. Tá? Vamos Uhum. imaginar que o aluguel está atrasado há quase 6 meses, antes dessa pandemia chegar. E aí vem a pandemia. Aí você, inquilino, você pega e fala assim: olha, eu não estou conseguindo pagar mais o aluguel porque, infelizmente, existem medidas restritivas. Eu tenho que fazer o distanciamento social, papapá, tititi. E aí, por conta disso, eu não posso fazer que o meu negócio funcione lá naquela sala que eu estou alugando, não sei o que, não sei o que. Nessa situação, a lei não protege de jeito nenhum. Por quê? Porque a pessoa já estava em aberto com as suas obrigações. E aí usar a pandemia agora é muito conveniente. É Como muito justificativa. conveniente. Exatamente. E aí, nessa situação, eu já entendo que não existe como você alegar nenhuma dessas vertentes que nós estamos aqui hoje discutindo. Não existe uma defesa para isso. Tá? Entendi. Uma outra situação que eu acho que é muito interessante envolvendo a, a exceção é Uhum. que às vezes a pessoa ela faz um contrato, tá? E nesse contrato existe uma cláusula que já faz uma previsão de situações iguais a essa. Inclusive eu já vi alguns contratos assim. E aí a Interessante. pessoa abre mão do seu direito. É um negócio assim muito interessante. De estar Por recebendo mais que alguma coisa, né? eu vou te dar um exemplo, assim, eu vou fazer um empréstimo, tá? E aí, no Uhum. meu contrato, ele fala lá que se ocorrer alguma situação envolvendo força maior ou caso fortuito, nessas situações, você não pode alegar isso em sua defesa. Você abre mão do seu direito. Ah, tá. Isso acontece, às vezes, em algumas situações envolvendo, assim, no caso, assim, por exemplo, assim, no caso, contratos mesmo envolvendo banco, por exemplo, em que existe Bancários tem algumas muito isso. cláusulas em que o fiador, às vezes, abre mão do seu direito de que o imóvel que ele tem, ele seja, no caso, impedido de ser eventualmente penhorado, porque ele alega que é bem de família. Então, se ele abre mão, acabou. É muito importante a gente falar aqui o seguinte: o contrato, não importa que tipo de contrato que é feito,
ele gera um direito entre as partes. Ele gera uma lei entre as É uma partes. Então, obrigação, né? mesmo uma obrigação. Então, isso é muito sério. As pessoas, às vezes, elas não pensam nisso. Era isso que eu Porque, ia ressaltar aqui. Porque tem vezes, sim, Cláudio, que as pessoas vão assinar contratos, muitas vezes esses contratos já são esses uhum, contratos de adesão, né? Eles já estão prontos. E a pessoa não lê. sim, Ela simplesmente vai lá não e lê, assina, almejando, por exemplo, não lê, empréstimo bancário, muita coisa assim, e não lê. E às vezes esses contratos não têm lê. cláusulas extremamente importantes. Porque, igual você falou, a pessoa pode perder a casa, né? Um bem de Uhum, família, porque não prestou atenção no que estava assinando, né? Ou, por sim, exemplo, sim. abrir o direito, né? Dar o direito dessa questão do caso fortuito, força maior, sem passar batido, porque não presta atenção no contrato. Então, hoje, é muito Sim. importante quando a pessoa vai realizar qualquer tipo, né, de negociação que tem um contrato, ler o contrato, se não se sentir apto para entender o que está ali escrito, procura um profissional, né, ou seja, um Sim. advogado, alguém que possa ali mais Uhum. esclarecido, que possa dar um auxílio para poder entender isso tudo, para poder estar assinando É. consciente do que está assinando, né? Uhum, sim, é verdade. Eu realmente concordo com você. Infelizmente, contratos bancários, por exemplo, eles são muito leoninos. A gente observa diversas cláusulas lá, não é só essa questão envolvendo assim, casos envolvendo força maior, sabe? É uma situação que é muito séria aqui nesse país. Assim, embora isso assim, fosse até assunto, talvez até para uma outra live, que é a Uhum, questão da habilidade envolvendo os contratos, principalmente bancários, que a gente vê hoje aí. Mas especificamente no caso de hoje, uhum. é só a nível de ilustração, é bom a gente dizer, tem que ler tudo, porque pode haver uma cláusula tipo essa que nesse momento iria fazer a diferença. A gente pensa assim, nunca vai acontecer comigo, e acontece. É. É muito preocupante a gente imaginar como que uma pessoa que é hoje empresário, ele pode honrar algum contrato de, assim, no caso, por exemplo, entrega de alguma coisa. Como que ele vai entregar um produto, mesmo ele tendo recebido, se aquele produto ele não foi fabricado? Porque não, ele simplesmente se vê impedido por uma situação que é muito maior até do que de repente ele mesmo, o de fazer o produto. E aí, o como que fica? É um negócio assim muito interessante. É, e a discussão jurídica disso aí é uma situação que eu acho que assim, ela tem que ser muito bem pensada. Porque da A mesma Rô, forma. peraí, Claudinho. A Rô tá aqui falando aqui, ó, que no caso do aluguel, dia 27 a gente vai ter uma live específica para poder falar Sim, sobre isso. sim, sim. Eu estou vendo aqui. Você pode ficar tranquilo, doutora Arro, que nós vamos falar aqui isso de forma muito genérica. Sucinta, De é. forma genérica. Bom, mas eu vou dar um exemplo aqui de, no caso, contratos envolvendo empresas mesmo, tá? Assim, nessa linha de, assim, no caso, prestação de serviço, ou mesmo até se industrial, se a pessoa ela se vê impedida de fazer aquilo que ela tinha sido contratada, realmente o caminho dela é a justiça. Embora eu ainda ache que é possível haver uma negociação. Tudo depende do bom senso. As É, pessoas têm que ter inclusive, bom senso. muitas pessoas que têm empréstimo, né, em andamento, os bancos, na Uhum, tentativa, né, de ajudar, uhum, a gente tem lá as dúvidas, né, se ajudar mesmo, né? uhum. Mas assim, Sim. ou uma forma de se ver recebendo, né, essa dívida, eles estão prorrogando Uhum. contratos, ou às vezes jogando a parcela que venceria, Sim. por exemplo, esse mês, Sim. Uhum. por exemplo, como última parcela. Então, e dando essa folga aí para a pessoa respirar, né? Então, às vezes, uma alternativa seria, né, tentar realizar a negociação, igual você está colocando, né? Sim. E eu Junto sou ao muito pró fornecedor negociação. ou Uhum. contratante, né, para poder tentar. Sim. Agora, se não houver jeito, né, o judiciário tem que ser acionado, não tem jeito. A gente observa aí que houve algumas reações,
a nível, assim, no caso, governamentais, que reconheceram a situação. A própria Caixa Econômica Federal, a gente observa lá que houve uma determinação de que aquelas pessoas que eram mutuários iriam ter a sua, no caso, parcela mensal adiada por, se eu não me engano, 4 meses, alguma coisa assim. Mas Uhum. só que aí entra a questão da exceção também, né? Que a gente falou. Essa medida só vai atender as pessoas que estão em dia. Ou seja, essa força maior, essa questão que está hoje acontecendo, não pode ser usado como sendo desculpa com relação à situação hoje o dessa Anterior. pandemia. Exatamente. Então, só vale para aquelas pessoas que tiverem uma situação de adimplemento, né, que estão em dia com as suas obrigações. Existe uma perguntinha ali sobre, assim, no caso, mensalidade de clube, que pode ser feito quando o clube se negar a reduzir. Olha, é um exemplo interessante aí do que nós estamos falando agora, né? A Cleide, né, ela está postando aqui. Cleide é minha prima. Ei, Cleide. É sua prima? Uma coisa boa. Aham. Então vamos responder a sua prima, doutora Tamara. É, não é que o clube é obrigado a reduzir. Importante dizer, ninguém que fez algum tipo de contrato, não importa o tipo, de prestação de serviço, no caso, compra e venda, ou que seja aí, Uhum. não é obrigado a reduzir alguma coisa que havia sido contratado. Agora, é importante nessa situação ir até a pessoa que fez o contrato junto com você e tentar, nessa situação, negociar. Muita gente está negociando e está conseguindo, porque está vendo que não tem como. Como que eu vou, no caso, frequentar um clube Em plena que não pandemia. pode estar aberto? Entendeu? É uma situação muito engraçada. Escola é a mesma coisa. Por que eu vou ficar pagando mensalidade em uma escola se ela não está, nesse momento, fornecendo atividades assim, as quais eu havia contratado? Então, existe uma série de exemplos que a gente poderia dar aqui. A gente ia ficar aqui essa noite inteira. Mas a questão é o seguinte: tem Uhum. que saber negociar. A palavra hoje é negociação. O É, judiciário, a gente já viu que ele tem previsão. Ele tem previsão para poder te defender. Mas essa previsão tem que ser bem utilizada. Porque, da mesma forma que eu posso entrar e falar uma coisa, assim, exemplo, eu posso ter feito uma contratação para poder receber um determinado produto. E aí eu vou exigir judicialmente que esse produto ele seja entregue. E aí a empresa ela pega e fala assim: eu não vou te dar esse produto porque eu não consegui produzir o produto. Porque eu estou nesse momento proibido. Então é uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Então, assim, para enfrentar uma disputa dessa assim, a nível judicial, a gente tem que realmente ponderar muito que existe uma questão ali que é o meu direito em cima do contrato. E a gente sabe que o contrato é lei entre as entre partes, as partes. mas também a questão hoje do que está acontecendo, da força maior, o que está impedindo que a outra parte ela cumpra. Então, eu acho que isso é fundamental. E como é que o judiciário, Claudinho, está decidindo essas questões hoje? Você tem mais Olha, ou menos? eu posso te falar o que o judiciário fazia antes, Uhum. porque o que o Tá judiciário tudo ele muito vai fazer recente, agora né? em diante é uma história que vai ser escrita, né? Mas antes, eu já posso falar o seguinte: o judiciário ele era muito cauteloso, sempre foi muito cauteloso com relação a situações assim como essa. Mesmo havendo uma previsão legal que diga que pode acontecer um fato que impeça que aquela obrigação ela seja, no caso, concluída, você tem que provar de forma muitíssimo clara
a ocorrência das duas situações. Se você não fizer essa comprovação, você não vai ter como ir contra o contrato que já foi feito. Só que, antigamente, ou antes dessa pandemia, não havia, assim, uma situação que tivesse um parâmetro igual a do que está acontecendo hoje. Eu posso até dizer aqui, não sendo muito exagerado, a gente quase chegou numa situação de o fim do mundo. É quase isso, entendeu? Porque essa doença é uma doença hoje que não tem ainda vacina, não tem remédio, altamente contagiosa e só vai embora, indo embora, indo embora. E E a ninguém gente não consegue sabe prever se nada, né? amanhã, Todo sim, e mundo já tá não sabe ali. se amanhã, É. se o vírus vai ter outra mutação. Ontem mesmo eu li, não sei aonde aí, que havia uma desconfiança que lá na Ásia, lá, que alguns casos, acho que me parece lá na China mesmo, eles estavam estudando que o vírus poderia ter feito outra mutação. Então, imagina bem, se ele vai fazer uma outra mutação que seja pior do que já está, eu acho que é A preferível situação tende já a se piorar, né? começar a usar e não ficar muito preocupado com o contrato, não, porque ninguém vai cumprir nada. Então, assim, a situação hoje é totalmente inédita. Inédita, sim, não é que já não aconteceu. Se a gente olhar para trás e imaginar que em 1918 houve a gripe espanhola, que teve uma situação muitíssimo parecida com o que está acontecendo aqui hoje, que o mundo também parou, que morreu muito mais gente, economicamente falando, houve uma grande crise também, é uma situação que, por parâmetro, eu poderia se dizer assim, ela já aconteceu há quase 100 anos atrás. Não, é exato 100 anos atrás já. Mas só que, para hoje, mesmo sabendo que isso já aconteceu, é uma situação, para a nossa geração, inédita. E por ser inédita, e por não haver nenhuma solução ainda à frente, eu acho que o judiciário vai ter diversas discussões em relação a isso. Eu tenho uma previsão minha pessoal de que nós vamos ser inundados de ações nas mais diversas esferas, em que vai haver diversas discussões de contratos que não foram cumpridos. Eu vou dar um exemplo aqui. Assim, desculpa, pode falar. Não, é Diga, Tamara. porque eu ia comentar o seguinte: ainda que essa situação de pandemia, ela, vamos dizer assim, se normalize, né? Que a sociedade, de alguma forma, ela se normalize, ainda vão ficar os efeitos dela. Porque nós, Sim, enquanto sociedade, nós não vamos sim, nos recuperar tão fácil disso, sim, não. Principalmente sim, economicamente. Então, assim, sim, por mais que eu fale assim, hoje eu não consigo cumprir o nosso contrato, pode ser que daqui a um ano eu também não consiga. Porque a gente não sabe sim, o que esse fornecedor depende, porque ele pode depender de outros fornecedores. Então, assim, vai virando só uma bola de neve e a gente não vai chegar ao fim disso, uhum. assim, tão rápido, né? Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ver aí jurisprudência do que está acontecendo hoje. De contratos que não foram concretizados e de pessoas insatisfeitas que de alguma forma estão correndo atrás. O Não, e exemplo que eu queria dar a gente foi. ainda está colocando aqui que, vamos supor, o contratante ainda exista. Porque nessa Sim, pandemia, tem muitas empresas que estão literalmente fechando as portas. Então, assim, é igual sim, você sim, falou, qual é o risco daqui 1 ano, 2 anos? Eu nem saber aonde está essa pessoa que eu contratei, esse lugar, igual eu vi que, eu não me recordo quem falou, mas, por exemplo, esses contratos que é feito a longo prazo, por exemplo, buffet de formatura, para uma formatura que sim, eu ainda vai ouvi você acontecer, por falando exemplo, aqui. daqui 2 anos. Entendeu? Então, vamos supor que o Sim, buffet daqui 2 anos nem exista. Então, assim, sim. realmente a gente vai ter grandes discussões no judiciário pautando esses tipos de coisa, né? Porque Sim, sim. fica até difícil É, saber como é que isso vai ser solucionado, igual você falou. não, com certeza, assim, isso é uma discussão completamente nova, de um assunto que, embora já existisse,
que são essas duas situações que, assim, no caso, poderiam ser alegadas no caso de um descobrimento eventual, mas, assim, é uma coisa até engraçada, porque, assim, é, é, é aquela parte que existe na lei, que ela existe, mas que raramente alguém pega e usa. É muito Uhum. interessante. Não é que seja uma letra morta, não é isso. Ela está lá, existe uma previsão, o Estado brasileiro já adota uma postura em relação a isso já faz algum tempo, mas é um negócio que usualmente é difícil de usar. Eu pessoalmente, nesse tempo todo em que eu sou advogado, eu usei uma vez uma situação dessa, quando o meu cliente tinha um, assim, na época, criação de galinhas, para você ver a situação. E aí houve uma Uhum. chuva muito forte, o rio transbordou, entrou lá onde era o aviário dele e matou todas as galinhas. Foi um Uhum. verdadeiro assim, galinhocídio. Aí matou as galinhas todas. E aí o que aconteceu? Ele tinha um empréstimo. Ele tinha um empréstimo que ele precisava pagar do investimento que ele fez. E aí? Qual é a situação que ele pode alegar? No caso dele, é o seguinte: como era chuva, ele já sabia mais ou menos que ia vir uma chuva, mas ele não tinha o como impedir, porque não tinha assim como tirasse todas as galinhas, porque esses Aham. aviários normalmente eles são muito grandes. Aí Sim. a chuva veio, não conseguiu impedir. É um caso que para mim é típico de força maior. Mas eu vou falar isso para vocês: o judiciário não deu para ir à força maior. Olha para você ver. É uma Por quê? norma, né? E Para quase a você gente não ver. vê a Você execução faz dela. uma prática aqui. Eu, na época, inclusive, achei um absurdo, mas, assim, é o direito de quem vai julgar de entender aquilo que ele acha mais interessante. Ele Uhum. achou que o contrato era mais importante do que o fato que tinha acontecido. Mas hoje a situação está totalmente mudada, porque eu quero ver qual juiz que, numa situação de um processo envolvendo as duas partes contratuais e a outra parte ela estiver falando que ela não pode pagar a multa que o outro está cobrando porque ele foi impedido de fazer o que havia sido contratado, eu quero ver qual juiz que vai falar que essa pessoa ela está errada. Que essa É. pessoa não tem o direito de arguir esses casos envolvendo a lei hoje. Porque é uma coisa assim que está na cara. É uma coisa que assim, é público, é notório. O mundo inteiro Fazer, está passando. Isso não é só Minas Gerais, não é o mundo inteiro. Né? Então, é uma discussão muito interessante. a Eu gente acho tem que, aí os decretos municipais, estaduais, né? Com essa questão do sim, isolamento nossa, social, de existe uma que enxurrada de normas que ocorreram nesse meio tempo que eu, assim, poderia usar prova facilmente é o para que não poder vai faltar, né? demonstrar. Sim. O exemplo que eu ia dar lá para trás é de um outro Uhum. tipo de situações em que envolve esse caso nosso aqui, foi sobre um contrato que foi muito famoso agora, que houve o rompimento entre a Boeing e a Embraer. Um big contrato de, assim, no caso, bilhões, Uhum. em que a Boeing tinha comprado uma parte da Embraer e iria fabricar alguns aviões aqui no Brasil, algumas peças aqui no negócio todo. A Embraer, ela cumpriu tudo que havia sido contratado. Só que na última hora, a Boeing ela pegou e rescindiu. A princípio, ela alegou que a Embraer não fez a parte dela. Só que foi muito conveniente para eles, porque, na verdade, isso tudo aconteceu no início dessa pandemia. Eles já estavam ruins, eles já estavam com uma situação econômica difícil. Quando veio a pandemia, enterrou o Piorou. contrato. Então, assim, e a Embraer eu sei que já entrou com um processo, que já está discutindo aí a situação e tal. Então, assim, é uma discussão de gente grande, digamos assim, né? Nós estamos falando aqui de, no caso, bilhões. Só que, no real aqui, os nossos empresários, a grande maioria, eles são, no caso, micro, pequenos empresários, tal, ou mesmo pessoas que fizeram contratações, no caso, diversas, tal. Então, a situação eu acredito que até o final do ano, início do ano que vem, nós vamos ter diversas ações, talvez até milhares de ações
com temas mais ou menos nessa área, com essas alegações, e isso vai ser tanto na esfera de, no caso, juizado especial, como em justiça comum. Espero estar errado, mas pelo que eu estou vendo e as coisas acontecerem, essa possibilidade, ela é muito real. É muito real. É isso. Porque se não houver, né, essa questão do bom senso, da negociação, se a parte não tiver, né, se as partes ali não tiverem, né, com a disposição de transigir no sentido, né, de beneficiar, de ceder em alguma coisa, o que vai acontecer vai ser a ação judicial mesmo. Porque é igual você falou. Tanto para quem está aqui, para quem contratou o serviço, está uma situação difícil. Né? Por exemplo, igual Sim. você mencionou a questão das mensalidades escolares. Muitos pais terão um emprego. Como é que vai manter uma mensalidade que nem a do serviço está vendo? Né? Algumas escolas ainda têm tentado essa questão da aula virtual, né? Essa dinâmica toda, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Porque a criança na escola, para sentar ali e prestar atenção já é difícil. Agora você imagina em casa, que tem um monte de distração. Então, isso que você está falando é uma coisa muito interessante. Especificamente no caso envolvendo as escolas particulares, eu também tenho um posicionamento meu muito pessoal em relação a essa situação. Porque a gente tem que falar de forma pessoal, né? Porque é o seguinte, porque aqui a gente não tem um caso concreto para analisar, né? Exatamente. A lei, de certa forma, protege as escolas, como também, no caso, protege o consumidor. Existem normas muito específicas em relação a isso e também a questão do que nós estamos hoje aqui, no caso, discutindo, a ser sobre a força maior, o caso fortuito, aquele negócio todo. Bom, nessa situação, olha bem o que está acontecendo. A escola não pode receber alunos. E aí, para poder justificar a mensalidade de um ensino integral, de uma atenção assim, total, tal, eles inventam atividades que, na verdade, não estão levando ao objetivo do que o pai está tratando. Não seria mais justo se diminuir essa mensalidade enquanto os alunos não voltassem, para poder se verificar realmente a segurança deles, a saúde deles, porque não é todo pai que recebe salário. E mesmo que recebe salário, ele está correndo o risco da empresa dele mandar ele embora porque não está tendo serviço. Agora, imagina o pai, então, que é autônomo. Como é que ele vai pagar uma mensalidade que muitas vezes ultrapassa até R$1.000 mês? Não tem como, entendeu? Então, eu acho assim, tem que ter bom senso. É como a doutora Rosane, ela disse mais à frente aí, tem que ter bom senso nessas relações para que as coisas possam ser resolvidas de forma tranquila. Ambos os lados, eles têm razão em relação ao que eles estão cobrando, mas, infelizmente, hoje a situação é nova, inédita. Não existe como a gente falar o como que isso vai acabar, o como que a gente vai, no caso, sair disso, se de repente nós vamos sair ilesos ou não. É uma situação assim muito delicada. É por isso que eu acho que a gente tem que ter realmente como palavra de ordem hoje negociação. O próprio governo federal, eu tinha falado antes que ele já estava tomando algumas providências em relação a isso. Eu vou até citar uma outra aqui que eu não tinha falado. Houve uma medida provisória que saiu no meio dessa pandemia por causa das situações envolvendo companhias aéreas. Imagina a pessoa que fez a contratação de um voo. Normalmente, passagem aérea não é um negócio que é tão barato assim. E aí o voo não pode acontecer. Não pode acontecer porque existe uma questão, assim, no caso, sanitária. Então, nessas situações, o que nós vamos fazer com a passagem já paga? Porque eu tenho o direito do consumidor que pagou e tenho hoje a questão da empresa aérea que está impedida. Está impedida. Não é que ela não queira, está impedida. Ela então, não cumpriu a obrigação dela por uma questão de força maior, né?
Sim, exatamente. Então, por conta dessa situação, houve uma medida provisória que deu o direito às empresas aéreas que não conseguissem remarcar as passagens de fazer o pagamento do reembolso em até 12 meses. Isso é uma forma em dar um capital de giro a essas empresas, dar um fôlego para que elas não fechem. Porque senão, como é que elas vão acertar milhares de passagens que não foram feitas e ter que arcar ainda com os custos mensais que normalmente todas elas têm? É muita coisa. Então, assim, isso já foi uma medida de bom senso. É uma medida que veio para poder dar o direito do consumidor, tá? E por conta disso a gente ainda tem a proteção da empresa e, obviamente, não só do dono, né, do empresário, mas também dos empregados, dos funcionários que precisam de ter aquele emprego. O Uhum. nosso medo hoje é que no final dessa história toda a gente tenha diversas empresas fechadas, um monte de gente na rua. O Assim, que não não se está livre de politizando aqui, acontecer. sim, mas como eu estou te falando, se não, assim, no caso, politizando a questão, porque esse aqui não é o nosso objetivo, mas, assim, infelizmente, não tem como a gente deixar de ver que haverá um enorme prejuízo, não só na parte de saúde, como também na parte econômica. Mas é uma coisa que vai ter que ser trabalhada nos dois campos. A gente não pode excluir um e colocar o outro. E o judiciário ele vai vir nesse momento exatamente para poder se balizar essas relações e de alguma forma solucionar os conflitos, né, que estão acontecendo e que vão acontecer. Eles são, para mim, inevitáveis. Não existe como a gente evitar isso. É, gente, realmente, isso aqui é uma discussão que se deixar, a gente fica aqui, né, a noite inteira Vamos ficar para aqui poder muito tempo. tratar dessas coisas todas, né? Mas, Cláudia, eu quero te agradecer muito, né, por ter despendido esse tempo, por ter vindo aqui no Direito Simples Assim, né, falar sobre essas questões, alertar todos que aqui estão presentes, né? E eu Uhum. quero falar o seguinte, que quem precisar, né, quem tiver dúvidas, pode procurar a gente na nossa página aqui do Instagram, na bio, tem o nosso contato, né, o nosso e-mail, que é direito simples assim, advogados@gmail.com. Tem o nosso site também, que é www.direitosimplesasim.com. Então, se precisar entrar em contato, se tiver alguma dúvida específica que a gente possa ajudar, que a gente possa esclarecer, é só entrar em contato com a gente, tá? Nosso contato está aqui na bio e fica fácil de vocês falarem com a gente. Né não, Claudinho? Ok, muito obrigado a todos vocês e aguardamos vocês em uma próxima live para que a gente possa discutir esses temas tão interessantes e tão importantes nesses dias em que nós estamos passando com grande dificuldade em relação a essa pandemia. Ok? Sim. Muito obrigado, uma boa noite a vocês todos aí. Muito obrigado, Segunda. senhorita, também, doutora Tamara. Oh, que isso, Cláudio. E eu quero também, gente, falar o seguinte: segunda-feira a gente vai ter uma live muito interessante, até nesse sentido, da pandemia, que é a questão da limitação do direito de imprensa. Assim como a violência, né, que a gente tem visto tanto em Brasília, essas questões todas que estão surgindo, né, principalmente agora na pandemia. Então, a gente vai tratar disso segunda-feira, na live de segunda-feira. Então, a gente espera todos vocês aqui, né, no Direito Simples assim, novamente. E eu agradeço também a presença de todos. Uma ótima noite para vocês. Tchau, Uma boa Claudinho. noite a todos. Um abraço, Boa tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau, tchau.